Em 1888, a Lei Áurea aboliu a escravidão no Brasil. Mas de 1995 a 2022, mais de 60 mil pessoas foram encontradas em trabalho análogo à escravidão e resgatadas em nosso país. Um relatório da ONU mostra que, em 2017, foram registrados 648 casos de trabalho escravo no Brasil. E em 2022, esse número subiu para 2.275, quase 4 vezes mais. Então fica a pergunta: a escravidão realmente foi abolida no Brasil? Quem responde a essa e a outras perguntas é o advogado trabalhista e ex-procurador-geral do Trabalho, Luiz Camargo. É uma alegria muito grande participar do programa Cidadania da TV Senado. Uma alegria muito grande, Marcelo Campos. Eu só posso agradecer a oportunidade. Então vamos lá, a gente tem um assunto bem sério para tratar agora. 135 anos da abolição da escravidão no Brasil. A gente falava um pouco antes de começar o trabalho. A gente tem em órgãos como o Ministério Público do Trabalho a Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, né? Um órgão dentro de uma instituição como o Ministério Público do Trabalho, o que mostra que ainda existe escravidão no Brasil. O que diferencia a escravidão do trabalho análogo à escravidão? Essa pergunta é excelente, Marcelo. Excelente para que as pessoas possam entender o que acontece. E o meu primeiro registro é de congratulações ao Senado da República, à TV Senado, por ter um programa como Cidadania para levar informação às pessoas. Isso é fundamental. É isso que nós devemos fazer cotidianamente, garantir a cidadania. E essa questão é importante porque no período imperial o escravo era um bem. Então o senhor de escravos, melhor dizendo, demonstrava inclusive poder, tamanha a importância de ter escravos. Quanto mais escravos, mais poder. Votava, né? Podia ser votado, né? Diante daquela situação de ter pessoas escravizadas pertencentes a ele. Em 1888, vem um decreto imperial que modifica essa situação. Ou seja, não permite mais que pessoas sejam proprietárias de outras pessoas. Essa é a tônica do decreto imperial. Mas daí a dizer que aboliu a escravidão no Brasil, vai um espaço muito longo, porque essas pessoas foram largadas. As pessoas não eram escravos, as pessoas foram escravizadas. Com os índios aconteceu a mesma coisa, ou coisa parecida, mas ir buscar as pessoas negras na África e trazer para o Brasil significou escravizar essas pessoas. Essas pessoas eram livres, tinham famílias, etnias, até poder na sua terra natal. E vêm ao Brasil para ser escravizados. Então, essas pessoas vêm para ser escravizadas. Luiz, quando se fala em trabalho análogo à escravidão, às vezes, quando a gente entra um pouco mais nesse assunto, lê um pouco mais, por exemplo, para fazer uma conversa que começa, para produzir o conteúdo que a gente está produzindo aqui, me dá um pouco a impressão de que é quase que um eufemismo, quase que colocar um nome bonito para uma coisa que não tem absolutamente nada de bonito. Trabalho análogo à escravidão, a gente pode dizer que é a mesma coisa? Na verdade, nós não podemos utilizar a expressão que está proibida pelo decreto imperial. Porque manter pessoas em condição de escravos não pode mais. Então, por isso você tem uma situação análoga. É uma situação que se assemelha, uma situação parecida. Por quê? Porque nós vamos identificar pelo menos quatro condições para identificar o trabalho análogo ao de escravo, que está capitulado no artigo 149 do Código Penal. São elas: o trabalho forçado, a jornada exaustiva, a condição degradante e a servidão por dívida. Então, essas 4 condições inseridas, contidas, esculpidas no caput do artigo 149 do Código Penal é que vão dar a ideia da manutenção de uma pessoa em condições análogas às de escravo. Porque o crime
né, capitulado no artigo 149 do Código Penal, tem que ser observado dessa forma. Então, é essa tipificação que se busca, na medida em que o decreto imperial, mesmo não acabando com a escravidão, o decreto imperial ainda está em vigor. Então, quem submete uma pessoa a condições de trabalho, qualquer um desses pontos que seja, que caracterize o trabalho análogo à escravidão, está cometendo um crime. Isso é muito importante. E para você que está nos assistindo nesse momento, entender que manter alguém em condição análoga de escravo é crime. É crime previsto, esculpido, contido, né, no artigo 149 do Código Penal, capitulado no artigo 149 do Código Penal, e merece um enfrentamento efetivo e rigoroso do poder público. As pessoas que praticam o crime de manter alguém em condição análoga de escravo têm que responder na justiça pelo cometimento desse crime. E o poder público vem se esforçando, né, com idas e vindas, digamos assim. Nos últimos anos, nós não podemos registrar nenhum avanço. Nesses últimos anos, o nosso período mais recente, não há avanço, mas historicamente nós registramos avanço, né? E avanços significativos, como você citou aqui na abertura, que é a libertação, o resgate, que é a expressão que nós costumamos usar, de mais de 60 mil pessoas de 1995 até os nossos dias. Pois é. Agora, 2023, de janeiro até 20 de março, foram 523 casos de resgate de pessoas em trabalho análogo à escravidão. Aí fica a pergunta, isso foi um recorde, né? Isso foi um número mais elevado dos últimos anos, é o que a gente tem registro, foi noticiado, inclusive, aqui na nossa Casa Irmã, a Câmara dos Deputados. Isso é um sinal positivo de que o Estado realmente está combatendo e erradicando, ou trabalhando para erradicar o trabalho escravo, ou a gente tem aí um sinal negativo de que essa chaga social persiste? A chaga social persiste, inegável. E existe e persiste porque nós temos impunidade, nós temos uma enorme lucratividade e nós temos enorme miséria. Então, esse tripé de impunidade, lucratividade e miséria determina a manutenção de de milhares de trabalhadores nos nossos dias em condição análoga de escravo. Agora, nós precisamos registrar avanço. Né? Esse ano, o avanço começa a ser registrado a partir de janeiro. A partir de janeiro de 2023, nós começamos a registrar avanços. E nos últimos anos, como eu já disse e repito, nós não tivemos, digamos assim, essa mesma condição de enfrentar o trabalho escravo, né, contemporâneo. Essa situação de impunidade a que você se refere, o que a gente tem? Uma situação em que, para o empresário, vale a pena correr o risco de empregar pessoas, se é que se pode usar esse termo, de colocar pessoas para trabalhar nessas situações de trabalho degradante, forçado, com restrição de liberdade por dívida, ou seja, em trabalho análogo à escravidão, é mais lucrativo manter as pessoas nessas condições degradantes e, eventualmente, ser multado? O lucro compensa? A pergunta é essa. Vale a pena para a pessoa que acaba cometendo esse delito, como nós tivemos casos noticiados na imprensa em 2023? Veja, raciocine comigo, Marcelo, raciocine comigo, você que está nos assistindo. Você tem uma propriedade rural onde você produz algodão. Mero exemplo. Você tem lá 1.000 pessoas trabalhando, produzindo algodão para você. Aquele algodão que você produz, se aquelas pessoas estão registradas, se tem carteira assinada, se você recolhe fundo de garantia, INSS, paga o salário previsto na convenção coletiva, ou o salário previsto na legislação, especialmente o salário mínimo, mas, em regra, o salário previsto na norma coletiva que rege aqueles contratos. Então, se você paga o salário, se você paga hora extra, se você recolhe fundo de garantia, se você recolhe INSS, você tem um custo por conta disso. E não é isso que faz com que nós não tenhamos trabalhadores com registro na carteira. Não é isso. Porque isso é o quê? É o investimento na pessoa. É a garantia da cidadania. É a garantia de que aquelas pessoas têm uma mínima condição de existência, que deve ser um compromisso de todos nós. Agora pensa,
o custo dessa pessoa em relação ao custo de uma pessoa que mantém 1.000 pessoas trabalhando para ele, 1.000 trabalhadores, sem recolher nada dessas rubricas que estão sendo apontadas por nós nesse momento. Ou seja, não anota a carteira, não recolhe fundo de garantia, não paga o salário previsto na legislação ou na norma coletiva, não recolhe INSS, fundo de garantia, 13º, férias, nada disso. Ora, é óbvio que o custo dessa produção é muito menor do que o custo da produção daquele empregador que cumpre a lei. Então, por isso que é lucrativo. E mais, é uma afronta a uma concorrência livre, como quer o mercado. Como se fala sempre de mercado, então vamos lutar para que as pessoas possam concorrer lealmente. Porque a concorrência desleal não só prejudica o cidadão, como prejudica o país, de uma forma ampla. Então, não é possível permitir que a exploração de trabalhadores continue acontecendo. E aí eu aproveito o gancho para falar de uma das ferramentas que nós temos, que é a chamada lista suja, conhecida como lista suja, que foi atacada, né, e confirmada pelo Supremo Tribunal Federal e está em vigor, que não permite que se empreste dinheiro de banco público para aquelas pessoas que estão mantendo trabalhadores em condição análoga de escravo. Olha, é um absurdo, né? Se você tem valores previstos em orçamento para a saúde, para a área da saúde, para a área da educação, e você não pode disponibilizar esses valores, por quê? Porque você está emprestando, né, para alguém que está explorando o trabalhador. Então, a lista suja é uma ferramenta fantástica, porque orienta aquele setor financeiro, especialmente que opera com dinheiro público, a não emprestar. Então, não empreste para não financiar o trabalho escravo contemporâneo. Então, essa ferramenta é uma ferramenta fantástica. Lista suja, como é conhecida, mas é o cadastro, né, de empregadores infratores, que é uma proposta do poder público que está em vigor. Falando nessas medidas legais para coibir, para prevenir, claro, o ideal é erradicar o trabalho escravo no Brasil. Agora, voltando para o outro lado dessa história, a pessoa que é submetida, né, a essas condições de trabalho, uma vez resgatada essa pessoa, eu lembro agora uma conversa também um pouco antes da nossa entrevista, você falava até de uma música que vai falar um pouco sobre isso, só que a gente trazendo para os dias de hoje agora a situação. A pessoa que é resgatada numa situação dessa de trabalho, qual é o tipo de apoio que ela vai ter, que tipo de indenização, como é que ela vai ser indenizada, como é que ela vai ser, que direitos que ela vai ter garantidos e que condições ela vai ter de ingressar no trabalho de uma forma digna, sem correr o risco de voltar a essa situação, que é uma coisa que acontece também. Né? Há casos de fiscalização do trabalho em que se reencontra uma pessoa que estava numa situação de trabalho análogo à escravidão. Marcelo, isso é uma questão muito importante e eu agradeço a oportunidade de falar sobre isso, porque nós escrevemos o primeiro Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo no início dos anos 2000. Nós estávamos na parte final do segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. E quando nós escrevemos o primeiro Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, que foi lançado no primeiro mandato do presidente Lula, né? Porque o presidente Fernando Henrique Cardoso entendeu que aquele plano, aquele projeto não era do governo dele, mas um projeto do Estado brasileiro, e nós agradecemos muito ao presidente Fernando Henrique Cardoso por ter essa percepção. Então, esse plano estava pronto, foi entregue, né, à presidência da República, mas o presidente Fernando Henrique deixou para que o presidente Lula, em seu primeiro mandato, então, divulgasse, apresentasse, e isso foi feito em março de 2003. Então, quando esse primeiro plano foi divulgado, né, nos deu condições de vir, inclusive, aqui para o Parlamento, que tem todo o nosso respeito, o nosso absoluto respeito. O Parlamento é um instrumento de cidadania, de garantia de direitos e tem que ser preservado e respeitado. Então, tem o nosso respeito o Parlamento brasileiro, Marcelo. Então, nós viemos para cá.
Começamos a gastar sola de sapato aqui no Parlamento, na Câmara dos Deputados, no Senado da República, para aprovar medidas. E uma foi, inclusive, aprovada alguns meses antes, que é a questão do seguro-desemprego. A extensão do seguro-desemprego a exatamente aquele trabalhador resgatado nas operações de enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo. Porque você resgatava o trabalhador, fazia com que os direitos previstos na legislação trabalhista fossem quitados, fazia com que o trabalhador fosse mandado de volta ao seu município de origem, tudo isso às expensas daquela pessoa que estava explorando o trabalhador, né? Mas ficava por aí. Com o seguro-desemprego, esse trabalhador tem uma forma de se proteger por alguns meses até que ele consiga uma nova ocupação. Mas esse primeiro plano contém inúmeras medidas preventivas. Infelizmente, nós não conseguimos tirar do papel essas medidas preventivas. Porque não adianta só dar o seguro-desemprego ao trabalhador, porque nós sabemos que é por poucos meses. Nós precisamos dar a esse trabalhador uma condição para que ele não volte a ser envolvido nessa rede, nessa trama, que é o trabalho escravo contemporâneo. Então, você precisa dar educação, formação profissional, qualificação profissional. Algumas entidades fazem isso. Inclusive, atendimento psicológico para a pessoa conseguir superar o trauma, porque quando a gente fala disso, a gente está falando muitas vezes de situações de tortura, com violência, com restrição de liberdade, restrição de acesso à educação, não só do trabalhador, mas da família também. Exato. Nós tivemos denúncia de tortura esse ano, nas vinícolas do Rio Grande do Sul. O trabalhador disse que foi torturado, gás de pimenta, que apanhou, tomou choque. Mas nós estamos no ano de 2023, em pleno século XXI, numa das áreas de produção nesse país, que é exemplo. Os produtos são, digamos assim, de altíssima qualidade. As vinícolas do Rio Grande do Sul produzem hoje vinhos, espumantes, reconhecidos no mundo todo. Mas, para isso, nós precisamos explorar o trabalhador, manter o trabalhador em condição análoga de escravo, dar choque no trabalhador, jogar gás de pimenta no trabalhador, bater no trabalhador. Não é possível. Não se pode admitir uma situação como essa. Eu me recordo, e aí essas medidas, né, de enfrentamento, é óbvio que elas têm que ser repressivas, é óbvio. Então, nós precisamos ir até o local de onde vem a denúncia e, encontrando o trabalhador em condição análoga de escravo, Marcelo, você que nos acompanha nesse momento, nós precisamos resgatar esse trabalhador. Mas precisamos também dar condições a ele para que ele não volte. Isso. Porque, se envolvido na miséria, ele vai buscar uma forma de se manter. A gente volta lá para 1888, quando uma lei abole a escravidão e larga as pessoas que estavam nessa condição ao léu, à própria sorte. Registro aqui, Marcelo, se você me permite. Claro. Se a TV Senado me permite, se o programa Cidadania, fantástico programa Cidadania, me permite, a divulgação de uma obra artística que eu considero sensacional. É de um artista baiano chamado Lazo Matumbi. E a música é uma música e o título é 14 de maio. Só em falar eu me arrepio. Toda vez que eu me lembro eu me arrepio, né? E me emociono. E essa música 14 de maio diz exatamente, olha, 13 de maio, né, é o dia que nós temos a abolição. No dia 14 de maio, o que aconteceu com aquelas pessoas? Como está nos versos da música. Saíram por aí. Ele diz, no dia 14 de maio eu saí por aí. Eu subi o morro, subi para a favela e nunca mais desci. Por quê? Porque o poder público simplesmente jogou aquelas pessoas na rua. E até hoje, 135 anos, você registrou? 135 anos. E não há reparação, não há um cuidado em relação a essas pessoas. Então, por isso nós temos pessoas que estão à margem da sociedade. Pessoas que ainda não conseguiram garantir o seu espaço na sociedade. Educação, trabalho, né? Respeito, cidadania. Luiz, a gente estava falando, quer dizer, você citou aqui a importância do parlamento como um instrumento da sociedade para medidas de mitigação de situações como essa, de solução de situações como essa pela força da lei. A gente teve uma emenda constitucional que modificou o artigo, né, 243 da Constituição, que passou a determinar o confisco de propriedades onde o trabalho escravo
é encontrado, identificado, enfim. O que falta para esse artigo da Constituição ter efeito, né? Ainda depende de uma regulamentação de lei. Como é que está essa situação hoje e qual a importância de regulamentar esse artigo para que o comando constitucional seja realmente cumprido? Excelente questionamento, Marcelo. Excelente questionamento. Eu acompanhei de perto o trabalho de discussão da PEC, né? Projeto de emenda constitucional, projeto PEC 438 de 2001. Registro aqui o meu enorme agradecimento, meu enorme respeito ao senador Ademir Andrade, do PSB do Pará, ao senador Paulo Rocha, do PT do Pará, parlamentares que observaram essa necessidade e trouxeram a discussão para o parlamento, seja na Câmara dos Deputados, inicialmente, seja no Senado da República, onde a PEC foi aprovada em primeiro momento, né? A alteração do artigo 243 da Constituição da República é aprovado primeiramente aqui no Senado da República, depois na Câmara dos Deputados. Então, a PEC 438, que depois a emenda constitucional 41 de 2014, se a memória não está me traindo, né? Mas nós acompanhamos de perto tudo isso. Mas há necessidade, olha, a emenda 41 é aprovada em 2014, nós estamos em 2023. A PEC tramitou desde antes de 2001. A PEC 438 é apresentada em 2001, mas já havia projetos de lei tramitando na Câmara dos Deputados, especialmente, para alterar o artigo 243 da Constituição da República. E alterar para quê? Alterar para incluir no artigo 243 da Constituição da República a possibilidade de expropriação de terras em havendo identificação de pessoas mantidas em condição análoga de escravo. Então, essa pena de perdimento do bem determinada, decretada no texto do caput do artigo 243 da Constituição da República, precisa ser regulamentada. E há projetos de lei, tem um projeto de lei, 2 projetos de lei do Senado, e eu faço aqui um apelo ao senador Paulo Paim, ao senador Randolfo Rodrigues, para que tenham a maior atenção possível, e é claro, a todo o Senado da República, né? Nosso presidente, né? Presidente do Senado da República, senador Rodrigo Pacheco, Minas Gerais, né? De Minas, advogado, militante, foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Minas Gerais, um grande parceiro do direito, um grande defensor do direito, do Estado Democrático de Direito. Então, em nome desses 3, né, na pessoa desses, um pedido que vai a esses 3 senadores em especial, aqui eu achei a palavra correta, a esses 3 senadores em especial, eu faço aqui um apelo, acompanhar projeto de lei 1678 de 2021 do Senado da República, o projeto de lei 5970 de 2019 do Senado da República, porque nós precisamos de mais essa ferramenta. Falei aqui de uma ferramenta importante, que é a lista suja. Sim. Uma outra ferramenta importantíssima, que é o grupo móvel, né? Que é o braço da repressão para buscar o trabalhador, para libertar o trabalhador, para responsabilizar. E eu aproveito as suas colocações, essas informações que estão sendo dadas aqui para as pessoas que assistem a TV Senado, pedir para a gente colocar também na tela os números para denúncia. A gente tem o Disque 100, que qualquer pessoa pode denunciar uma situação que lhe pareça trabalho análogo à escravidão. A gente tem também a Central IP, tem um link que a gente vai colocar, vou deixar um pouco mais de tempo na tela. Copiando esse link no seu navegador, já cai direto numa página de denúncia anônima. A pessoa pode ficar tranquila, vai fazer a denúncia anônima, e isso também é um ato de cidadania. E, Luiz, falando de cidadania, a gente está chegando ao final da nossa entrevista, a nossa última pergunta, que homenageia o programa, homenageia todos os assuntos que a gente traz aqui. Para você, o que é cidadania? Os números de denúncia eu vou pedir para o pessoal deixar na tela enquanto o nosso convidado responde a última pergunta. Olha, é uma enorme alegria participar do Cidadania. E o que é cidadania? O que é cidadania para mim, Luiz Camargo, advogado trabalhista sindical, membro aposentado do Ministério Público do Trabalho, com muito orgulho? Cidadania é garantir que as pessoas tenham um trabalho decente, é garantir que as pessoas tenham uma vida digna, é garantir, como nos ensina Amartya Sen, o economista Amartya Sen, que as pessoas aquelas pessoas que participam do processo produtivo tenham direito à felicidade.
E o que é ter direito à felicidade? O que é ter cidadania? É ter uma vida digna, ter um trabalho decente, é poder ter condições para viver essa vida da melhor forma possível. Lembrando dos operários ingleses que lutavam pela jornada de 8 horas, né? Pelo menos 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer, 8 horas de descanso e caminhando celeremente em relação aos trabalhadores para a redução dessa jornada de 8 horas, 44 semanais, para uma jornada em que o trabalhador possa efetivamente viver e ser feliz tendo cidadania. Bom, eu agradeço mais uma vez, Luiz Camargo, pela sua presença no programa Cidadania. Eu agradeço muito a oportunidade e fico à disposição com a maior vontade de retornar outras vezes. Agradeço muito, Marcelo. Meus cumprimentos, né, a todos que vão nos assistir e recomendo efetivamente que assistam Cidadania e que façam a cidadania. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia todo dia.